Fala galera, estamos aqui de novo. História, competência 3, o exercício é 84. Esse aqui fala de um cara chamado Thomas Hobbes. Ele tinha uma ideia que pode ser confusa para você, mas em 2 minutinhos você já resolve essa questão. Fica esperto. Seguinte, Thomas Hobbes, ele era um diplomata inglês. Ele ajudava o rei e ele, muito sábio, conseguia escrever ótimos textos, conseguia convencer as pessoas de que o modo de pensar dele fazia sentido. Bom, ele é do tempo em que os reis tinham um poder absoluto. E é o tempo do absolutismo, né? Olha que coincidência. Esse absolutismo era um momento em que o rei podia fazer uma nova lei, não necessariamente com o apoio do povo. Ele podia fazer uma nova lei sem que o povo saiba e acabou, certo? O Thomas Hobbes, de algum modo, tenta legitimar isso. Tenta falar, olha, tá certo, tem que ser desse jeito mesmo. Não que ele seja a favor da imposição da lei, mas de algum modo ele acha que a lei ela é necessária. É como se fosse um mal necessário. O principal livro do Thomas Hobbes chama O Leviatã. Leviatã, você já imagina um monstro? Quem que é um monstro, então, para o Thomas Hobbes? É o governo. Ué, mas se ele é um ajudante do rei, como é que ele pode dizer que o governo é um monstro? Não entendo isso. É simples. Para ele, o governo é um monstro, mas é um monstro necessário. Por quê? Porque organiza a nossa vida. Como é que funciona esse livro? Qual a ideia dele? Como é que ele vai tentar convencer a gente de que ele está certo? Ele vai dizer que na pré-história as pessoas eram livres. Isso segundo ele. As pessoas eram completamente livres e faziam o que elas queriam. Só que esse excesso de liberdade gerava um problema. O excesso de liberdade fazia as pessoas não entenderem o limite das coisas. Então, olha, eu tô com muita raiva de você agora, eu vou cortar o seu pescoço, com licença. Então imagina, né? É a minha liberdade, só que a minha liberdade vai contra a sua. E isso gera um problema, gera conflito. Em algum momento, os seres humanos da pré-história perceberam isso e falaram, pera, a gente não vai mais ser totalmente livre. Não dá para ser desse jeito. A gente vai abrir mão dessa liberdade e a gente vai dividir tarefas. Alguém precisa olhar se o inimigo está chegando. Alguém precisa fazer comida. Alguém precisa construir casa. Nós precisamos dividir as tarefas. É verdade, nós não seremos mais totalmente livres, mas pelo menos agora a gente vai ter segurança. A gente vai ter uma organização que vai possibilitar que a gente esteja aqui amanhã. Então, para Thomas Hobbes, o ser humano, por vontade própria, abre mão da sua liberdade em troca de uma organização, em troca de uma segurança, certo? Vamos ver as alternativas que dialogam com essa ideia do Thomas Hobbes. Letra A. Imposição das leis e na respeitabilidade ao soberano. Primeiro, ele não quer necessariamente impor a lei. Às vezes é necessário, mas se possível, não imponha. A gente é que quer a lei, a gente que pede a lei, e não necessariamente o governo que vai impor. Respeitabilidade ao soberano não é só respeito ao soberano, não é só respeito. Respeito é muito pouco. Você tem que ter total subserviência ao soberano. Vai além do respeito. Você tem que se prostrar ao soberano, né? Não é só respeito. Letra B, abdicação dos interesses individuais, ou seja, liberdade. Abdicação, eu abdico do meu interesse individual e na legitimidade do governo. Aí é que tá. Ele não está dizendo que o governo é bom, mas ele está dizendo que o governo é justo que ele esteja lá. Isso é legitimar o governo, né? Então a letra B bate a proposta. Vamos ver por que não C, D e E. Letra C, alteração dos direitos civis e na representatividade do monarca. Peraí, alteração dos direitos civis, ele não está dizendo que a população tem que ter mais direito. Na verdade, ele está dizendo que o rei ele tem um motivo para impor a lei dele. Então não pode ser a letra C. Letra D. Cooperação dos súditos e na legalidade do poder democrático. Tá maluco? Eu tô falando de absolutismo. Um momento em que democracia iria gerar urticárias nos reis. Eles nem entendiam direito o que seria uma democracia. Para eles isso seria uma grande balbúrdia, uma grande zona. Letra E. Mobilização do povo e na autoridade do parlamento. Não, a autoridade é do rei. O rei tem poder absoluto. E acabou ficando a letra B. Tá vendo? É um texto um pouco complicado, é verdade. Mas a partir desse conteúdo agora eu acho que você vai. Beleza? Até a próxima.